Bom, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui no canal a presença do presbítero Fernando, do Bola de Neve Bauru, Brasil, São Paulo. E eu quero agradecer muito ao Fernando. Fernando, um abraço para você, que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Deus abençoe você, sua família, seu filhinho. Eu quero agradecer bastante por você trazer essa mensagem aí, nesse momento aí que pessoas estão passando por momentos difíceis no mundo inteiro, que essa mensagem possa alcançar as vidas e dar um consolo, um alento, uma esperança, trazer uma esperança para essas pessoas. E, pessoal, se você gostou do vídeo, gostou do que foi trazido aqui, você possa clicar no canal aí, dar um joinha aí e se inscrever no canal. Nós estamos trabalhando para melhorar cada dia mais e trazer uma palavra para você, trazer um alento para você, tá? Fica com Deus e agora vamos lá ouvir a palavra. Abraço aí. Graça e paz. Gostaria de compartilhar aqui uma palavra. Primeiramente, claro, agradecer a vida aí do Mário Toledo, o grande Marião, meu amigo. A gente teve uma convivência muito boa aqui no Brasil, hoje está aí na Austrália. E não só espero, mas como creio que tem dado frutos. E fico feliz por esse canal no YouTube, pela oportunidade que o Mário está aproveitando de poder, nesse momento aí de epidemia, pandemia, algo mundial aí, poder estar trazendo uma palavra de conforto, de consolo para as pessoas que estão em isolamento, que tiveram familiares doentes ou que temem, receiam tudo que está acontecendo aí. Então eu queria agradecer essa oportunidade aí e queria rapidamente compartilhar uma palavra e quero ler alguns versículos. Queria começar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eu vou ler aqui do verso 11 até o 16 e gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, alguns minutos com vocês aqui. Diz assim, Atos capítulo 5, no verso 11, diz assim: houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, nesse momento aí, um pouco mais de um mês de isolamento, que a gente tem tido outros países antes, outros depois, mas eu observei que nesse período de isolamento a gente tem passado por momentos onde tudo é novidade. Nós temos vivido, por exemplo, um momento como igreja, onde na maioria dos lugares não podemos ter culto presencial, por exemplo. Você não pode estar ali com um pastor ou com alguém pregando a palavra, você não pode dar um abraço, um aperto de mão, essa convivência que Jesus declarou ser necessária, né, para que nós convivêssemos como irmãos, né, em sociedade, como igreja, física também, não está sendo possível na maioria dos lugares. E eu percebo que nesse momento onde Jesus já havia ascendido aos céus, os apóstolos, os discípulos estavam seguindo a orientação do próprio Jesus de pregar o evangelho, de pregar a salvação, pregar a cura e libertação.
E com o apóstolo Pedro não foi diferente. Ele pregava o arrependimento, ele pregava a salvação, ele pregava o caminho era Jesus, que as pessoas podiam ser curadas em nome de Jesus e libertas. Mas ele vive, eu não sei se consciente ou não, mas um momento onde ele está impossibilitado, ou pelo menos as pessoas estão impossibilitadas de ter esse contato com ele. Ou seja, nesse momento que Pedro está pregando, havia uma multidão acompanhando, ouvindo, mas em determinado momento algumas pessoas elas não conseguiram ter acesso físico, pelo menos, ao apóstolo Pedro. Ou seja, eles creram em Jesus, entendiam que Jesus podia curá-las, salvá-las, mas elas queriam tocar, elas queriam ter contato com aquele agente que transmitiu o Evangelho, no caso o apóstolo Pedro. Então eles entendiam que o caminho era Jesus, mas eles queriam ser tocados, eles queriam ser ministrados de forma próxima. Mas talvez pela quantidade de pessoas, pela multidão, pela aglomeração, não houve possibilidade de eles chegarem até próximo do apóstolo Pedro. Então essas pessoas começaram a exercer a fé de uma outra forma, e elas começaram a crer que Jesus continuava sendo o caminho, que eles não poderiam tocar naquele homem, mas que se a sombra dele pelo menos passasse por eles, eles entendem que o poder de Deus poderia curar, porque dependia da fé deles. Ou seja, se não pode me tocar, ao menos a sombra desse agente transmissor de Jesus vai me curar. Então eu vejo aqui que nesse momento de impossibilidade dessas pessoas, a fé delas teve que ser levada a um nível ou a um momento diferente. Elas foram lá preparadas para tocar ou para serem tocadas, né? Jesus fez muito isso, de toque ou de ser tocado, de tocar nas pessoas. Porém nesse momento as pessoas tiveram que exercer essa fé de uma forma diferente. E o que eu entendo disso? Nós estamos vivendo um momento de isolamento, onde nós não podemos cultuar a Deus, pessoas que frequentam igrejas ou que às vezes buscam ajuda, ou que querem exercer sua fé, ou que nem conhecem ainda, mas ouviram falar e querem ter esse contato, precisam ouvir a palavra de Deus para crer. Então elas têm um lugar comum, a igreja não é a salvação delas, mas elas precisam ter um lugar onde elas possam ouvir esse evangelho. E as pessoas não estão tendo essa oportunidade. Elas estão tendo que exercer a fé, como se diz, à distância. Nós temos encontrado meios úteis, como a internet, como lives, Instagram, YouTube, Facebook. Mas nós temos vivido momentos de novidade, onde tudo é novidade, a gente está aprendendo a cada dia. Mas eu entendo que esse isolamento, ele traz, no geral, uma impossibilidade de viver normalmente, pelo menos em sociedade. As pessoas estão tendo seus estabelecimentos fechados, comerciantes, empresários, pessoas, os seus trabalhos estão fechados, estão tendo que trabalhar em casa ou impossibilitadas de trabalhar, ou seja, elas não estão convivendo com as pessoas que elas trabalham, não estão convivendo com as pessoas do seu ciclo de amizade, ou com o ciclo de amizade ou das pessoas que compartilham a mesma fé muitas vezes, e elas estão impossibilitadas disso. E eu vejo que nós temos que não nos reinventar, mas buscarmos, como essas pessoas aqui buscaram, uma forma de se achegar ao apóstolo Pedro para serem curadas. Nós temos que buscar aproveitar essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que tirar essa polarização, que tudo isso é uma questão política, do lado A, do lado B, e entender que apesar de toda a questão trágica em volta dessa doença, ela também traz uma oportunidade para que a gente possa conviver, né? Muitas pessoas têm testemunhado que a convivência em família, apesar de toda a dificuldade de estar ali com crianças, com familiares, eles nunca tiveram esse tempo, né? E talvez tenham tomado até como dificuldade de se conviver, quando na verdade é uma oportunidade de você estar em casa, né? Você pode estar lá buscando a Deus, mas ao mesmo tempo você pode sentar ali e assistir um filme com seu filho, um desenho com seu filho, com seu pai, com sua mãe,
e poder talvez trazer à tona, trazer de volta uma convivência que havia se perdido ou que talvez tivesse sido camuflado pelos seus afazeres, pelo seu ativismo. E eu estou vendo que muitas pessoas, e eu me incluo nisso, as pessoas estão sendo provadas. E eu vejo que 4 aspectos, pelo menos, a gente está sendo provado. O primeiro deles é a nossa fé, como eu disse aqui. A gente se achegar a Deus de uma forma diferente. Ou seja, não tem um culto, não tem alguém que me toque, não tem alguém que me ministre. Isso é terrível. Nós temos que buscar isso em Deus. Temos esse contato, essa intimidade, né? Que não que elas tenham se perdido, mas elas tenham se confundido no caminho. Agora a gente tem a oportunidade de resgatar. A gente tem sido tentado na nossa verdade, na nossa autenticidade, porque talvez a gente usa algo externo para fugir, né? O nosso trabalho, a nossa convivência com os amigos, a nossa igreja, a gente foge. E agora não tem como, a gente tem que se mostrar, né? Quem somos de verdade. O nosso caráter corre o risco de ser provado, porque muitas vezes num momento desse você tem falhas, mas o seu caráter pode estar sendo provado em alguma coisa que você tenha que fazer e você não pode estar à vista das pessoas, ou seja, você está diante de Deus. E por fim, eu acho que a nossa influência tem sido provada. Nós temos a capacidade de influenciar pessoas, não só os líderes, pregadores, mas pessoas que influenciam, elas estão tendo a sua oportunidade, porque nós temos uma oportunidade de poder falar de Deus, mas qual é a sua influência sobre essas pessoas? O que você tem feito com esse momento de isolamento? Nós estamos falando de Deus, mas basta? Como é a sua vida para poder falar de Deus? Então a nossa influência, o que nós temos causado nas pessoas, está sendo provado. Porque assim como aquelas pessoas buscaram a Pedro, provando a sua fé, o apóstolo Pedro ele estava, sabendo ou não, sendo provado no seu caráter, na sua intimidade com Deus, porque para aquelas pessoas serem curadas pela sombra dele, precisava haver virtude na sombra, assim como havia virtude em Jesus quando aquela mulher o tocou. Então precisava haver virtude na sombra de Pedro para que aquela pessoa fosse curada, Então precisava ter Jesus, a sombra de Pedro precisava conter a virtude de Jesus para aquela pessoa ser curada. Então eu vejo que quando nós somos provados, nós precisamos demonstrar e mostrar isso através das nossas atitudes, mesmo que em isolamento. Nós temos uma outra passagem aqui em Atos, muito interessante, que acontece agora com o apóstolo Paulo, que é interessante. Atos 19, capítulo 19, verso 11 e 12, diz assim: Deus pelas mãos de Paulo fazia muitos milagres extraordinários, de sorte que os lenços e aventais dele eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Aqui nós temos um outro exemplo muito parecido com aquele de Pedro, só que aqui com uma roupa de Paulo. Ele, apesar de ser um missionário que viajava ali o mundo daquela época, fazia missões, pregava em vários lugares, ele também se viu impossibilitado de estar em alguns lugares. E as pessoas creem em Jesus, e ele, vendo, talvez consciente daquela impossibilidade de chegar, o que ele fazia? Ele mandava a roupa dele, falou: olha, eu não posso estar aí, mas estou aqui minha roupa, pedaço do meu avental, estou trabalhando, mas em mim há a virtude do Espírito Santo, em mim há a virtude de Jesus. Hoje talvez isso escandalize, talvez as pessoas usem de uma forma muito equivocada, às vezes elas usam até mesmo esse texto, mas aqui nós vemos que era um homem que tinha virtude, e mesmo distante, ele podia influenciar uma pessoa. Eu não estou dizendo para você rasgar pedaço da sua roupa e enviar para alguém, mas você tem que ter uma virtude suficiente para que ela possa causar um efeito nas pessoas, que elas possam curar pessoas, que elas possam salvar pessoas mesmo você estando distante. Hoje a gente tem uma oportunidade fantástica, que é a internet. Eu estou falando aqui por um canal exibido na Austrália, do outro lado do planeta. Então, qual é a minha influência? Qual é a minha virtude? O que eu estou passando para você? E eu queria só encerrar deixando aqui um texto de Mateus 8, do 5 ao 10, onde o próprio Jesus, antes do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, ele dá um exemplo muito parecido.
ele se encontra com o centurião de Cafarnaum, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, e esse centurião tinha um empregado, estava doente, e ele fala: Jesus, eu sei que o Senhor pode curar o meu servo. Jesus fala: eu posso sim, não tem problema, vou lá na sua casa. E aquele servo aquele centurião muito humilde, aquele soldado, ele fala: olha, eu não sou digno nem de conversar com você, muito menos que você entre na minha casa, mas se você disser uma palavra, ele vai ser curado. E Jesus fica espantado com aquela fé daquele homem. Ele diz: nem Israel vi tanta fé, vai embora, seu servo está curado. E quando aquele homem chega lá, o homem realmente estava curado. Ou seja, Jesus, ele era Jesus, ele pregava para as pessoas, ele tocava as pessoas, mas nesse momento ele se depara com um tipo de fé que surpreende ele. Ele não tinha encontrado esse tipo de fé, um tipo de fé que dizia assim: olha, eu conheço Jesus, eu sei que ele pode fazer tudo, mas ele nem precisa entrar na minha casa fisicamente, ele não precisa me tocar fisicamente. Uma palavra que ele disser muda o contexto de tudo, pode salvar, pode curar, pode ressuscitar, ele pode todas as coisas. Então eu queria deixar essa palavra nesse sentido. Quem tem sido você nesse momento de isolamento? Qual tem sido o seu tipo de fé? Você tem crido a ponto de falar assim: eu não posso ser tocado, eu não posso ter convivência, isso estressa, isso machuca, isso faz falta. Mas qual é o meu contato com o próprio Deus? Qual é o tipo de oração, de leitura, qual é o tipo de busca? Eu conheço Jesus ou não conheço? E agora quero conhecer, mas não tenho uma igreja para ir. O que eu faço? Como eu busco a Deus? Onde eu encontro a palavra de Deus? Para ser salvo, para ser curado, física ou emocionalmente? Qual é a minha fé? E é o momento da gente testar, ser provado no nosso caráter. Quem eu sou nesse isolamento? Quem eu sou diante desse momento que eu não convivo com as pessoas, mas eu tenho consciência de que Deus está me olhando? Qual é o tipo de atitude, de pensamento, de conduta que eu tenho? E se você é uma pessoa que influencia as outras, qual tem sido o seu tipo de influência? Se hoje fosse pedido que a sua sombra fosse emprestada, você emprestaria uma sombra com virtude a ponto dela curar pessoas e salvar pessoas? Se fosse solicitado o seu avental para tocar uma vida, ela curaria essa vida? Ela salvaria essa vida? Ela libertaria essa vida? Assim como Pedro e como Paulo, assim como o próprio Jesus, se alguém te pedisse uma palavra, ao invés de você ir na casa dela, você tem algo para fazer ou para dizer para ela a ponto dela, na casa dela, ser alcançada pela tua palavra e receber cura e receber salvação? Essa é a minha pergunta, essa é a mensagem que eu queria passar para você, que você possa guardar no seu coração, que você possa ter isso à medida da sua fé, do seu contato com Deus, da sua comunhão com Deus, daquilo que você precisa como cura, como libertação, como salvação, que você guarde isso no seu coração, que só através de Jesus você pode alcançar isso, e só através da virtude que vem dele a gente pode fazer alguma coisa para mudar, melhorar e passar por esse momento tão difícil. Amém? Agradeço novamente essa oportunidade aí. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Forte abraço. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão. Paz e descanso
quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu